saúde e bem-estar. Olha só, a pressão arterial, ela é considerada de risco, mas no Brasil mudou de patamar. 3 sociedades médicas concordaram com uma nova diretriz que passa a enquadrar como pré-hipertensão valores que vão entre 12 por 8 e 13 por 9 por 8 por 9. O documento foi divulgado no Congresso Brasileiro de Cardiologia, que está acontecendo desde quinta-feira, lá em São Paulo. O texto ele foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o médico cardiologista Tiago Tomás, que depois da entrevista ele volta para Fortaleza, porque ele está em São Paulo para participar desse congresso. Ele está participando desse congresso, na verdade, sobre essa nova diretriz. Todos os médicos reunidos sobre esse assunto que deixou muita gente preocupado ontem, doutor Tiago. Porque até então, 12 por 8, todo mundo sentiu um alíviozinho, mas agora pode ser um sinalzinho de alerta, né, doutor Tiago? Primeiro, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda, por aceitar conversar com a gente, para trazer mais informações sobre um assunto tão importante. Bom dia para o senhor. Oi, Daniela, tudo bem? Realmente, hipertensão é um assunto que é a maior assassina do mundo, né? E é uma doença silenciosa, as pessoas, elas não sabem que estão com a pressão alta, então é importante a gente atentar a população, que antes a gente via que só 14 por 9 em diante a gente precisava tomar os devidos cuidados, né? Mas a nova diretriz agora que acabou de ser apresentada aqui no Congresso de São Paulo, ela vem exatamente atentar tanto os médicos quanto a população que aquela pressão ali que está já 13, 13,5, 8,5, ela já não é normal, né? A gente sabe que a hipertensão ela é um valor contínuo. Então, assim, ela pode ser 13, pode ser 13,5, pode ser 14. A questão não é uma de medicar mais, sabe? Muitas pessoas me mandaram mensagem perguntando, doutor, quer dizer que a sociedade quer que os médicos deem mais remédios? Não, pelo contrário. Não houve nenhuma modificação em relação ao tratamento, em usar ou não usar remédio. Continua sendo acima de 14 por 9, ou naquele paciente que tem pressão entre 13 e 14, e entre 8 e 9, mas já tem outra doença. O paciente já é diabético, já é obeso, tem outros problemas de saúde, e aí a medicação está realmente indicada. Mas, de fato, a questão que eles querem que a gente realmente atente e leve para a população é que aquela pressão ali que já está próximo dos níveis alterados, agora ela é chamada de pré-hipertensão, a partir de 12 por 8 até 14 por 9, que é realmente aquele mesmo nível que já era tratado como hipertensão arterial mesmo, né? Então, esse nível de pré-hipertensão é exatamente para atentar a população, para que a população já procure seu médico, busque ajuda, melhore seus hábitos de vida, né? A gente sabe que metade das pessoas, a primeira vez que elas vão saber que tem problema no coração, já foi sofrendo um infarto. E às vezes a pessoa não teve chance de cuidar, né? De tratar adequadamente. Então, o que a sociedade realmente pediu para a gente falar para os pacientes, né? Melhorar a alimentação, melhorar exercício, o sono, controlar o estresse, né? Controlar o peso, isso é importantíssimo, importante demais. Controlar o colesterol, a bebida alcoólica, o cigarro. Então, tudo isso aí já são sinais que a gente precisa ficar atento e já melhorar a nossa saúde para que de fato o paciente não sofra as piores consequências, né? Sofrer um infarto, ter um AVC, ter insuficiência cardíaca, ter outros problemas de saúde mais graves, né? Agora, doutor, tem uma preocupação também de muita gente, que é como o senhor disse, é uma grande vilã, né? A hipertensão, ela é uma grande vilã. E muitas vezes, como o senhor falou, as pessoas já sabem quando estão infartando. Então, quais são os sinais que o nosso corpo dá, pelo menos de alerta, para que a gente procure um especialista, para que a gente se cuide? A gente sabe, na teoria, tudo que é para ser feito, mas na prática muita gente acaba não fazendo. Sempre por uma justificativa, sempre por algum motivo que as pessoas tentam justificar que, eu tô cansado, eu tive um dia difícil, então não vou fazer mais nada. Mas quais são os sinais que o corpo dá? A gente fala muito da dor na nuca, fala muito daquele rosto mais quente, mas não é só isso, né? A imensa maioria das pessoas não tem nenhum sinal. São pessoas que não estão sentindo dor de cabeça, são pessoas que não tendo visão turva. Isso aí que você falou, de fato, algumas pessoas podem ter, mas é mais quando tem umas oscilações de pressão mais rápidas, né? Então, assim, acabei de receber uma notícia de algum parente faleceu, minha pressão subiu muito, aí é muito mais comum o
paciente ter realmente dor de cabeça, visão turva, náusea, vômito, mal-estar. Então, essas coisas, elas de fato podem acontecer, mas não é comum. O problema da pressão alta é exatamente esse. Porque ela não começa do dia para a noite, sua pressão era 12/7, de repente ela vira 16/9. A menos que tenha uma situação específica aí, um estresse, uma coisa que você comeu muito salgada, uma coisa muito específica daquele dia. Mas o normal é que a pessoa vá ganhando peso, não vá fazendo atividade física, e aí aos poucos essa pressão que antes ali era 11/7, ela vai ficar 12/8, daqui a pouco ela está 13/9. Então é uma coisa que, se você não cuidar dos seus fatores de risco, ela vai tão silenciosa, é esse o principal problema, né? Para você ter noção, a hipertensão, ela é o principal fator modificável de você não ter um infarto e um AVC lá na frente. Então, a atenção especial agora na diretriz é exatamente para que a gente veja isso antes que o problema se agrave. Então, antes que a pessoa sofra um problema mais sério do ponto de vista da saúde dela, a gente já deve puxar a orelha dos pacientes ali para que eles de fato dêem a devida importância para um problema tão grave e um problema silencioso. Esse realmente é o maior desafio, né? Porque a gente convencer uma pessoa a tomar medicação ou melhorar os hábitos de vida, seja atividade física, perder o peso, etc., quando ela não sente nada, é um grande desafio. Porque se sentisse, a pessoa procura ajuda, a pessoa procura o médico, né? Busca orientações de outros familiares, enfim, alguém, algum profissional de saúde que possa ajudar essa pessoa a melhorar, né? Então, agora a gente não precisa mais esperar a pressão chegar a 14/9 para tomar alguma atitude, né? Então, eu repito, não é uma questão de medicar mais as pessoas, não é realmente que há um incentivo a prescrever mais medicação, de forma alguma. É mais uma questão de você, antes da pessoa ter a pressão 14/9, já tomar umas devidas providências para que, de fato, a gente não tenha todo esse malefício, né, que a gente sabe que traz a longo prazo se a gente não controlar a pressão dos pacientes. Agora, é importante também, doutor, a gente deixar claro para as pessoas, como você está no Congresso, qual foi a maior, o maior comentário, né, entre todos os médicos, entre vocês, sobre essa nova diretriz? Todos são de acordo que realmente a partir de 12/8 já é uma preocupação que o paciente precisa ter? Ou tem algum médico aí indo na contramão? Daniela, olha, a gente já sabia há já vários anos que a partir de 11,5/7,5, quanto mais alta a pressão estiver, maior o risco de infarto e AVC. Isso a gente já sabia. Só que uma coisa que a gente tem batalhado muito, né, no país afora, além de ser cardiologista, também sou nutrólogo, é a gente saber orientar os detalhes, né? Alimentação. Como é que a gente orienta as pessoas a ter uma alimentação mais saudável, né? Então, a diretriz ela foi muito forte nisso. Então, eu acho que quem foi mais fortalecido foi realmente a mudança do estilo de vida. Então, bateu-se muito na questão da alimentação saudável, que é caprichar nas frutas, verduras, legumes, evitar o consumo abusivo do sal, né? A gente sabe que existe sal light, existe produtos salgantes que não têm o sódio, então isso é importante demais. Hoje a gente tem muitos produtos industrializados, carnes processadas, que são produtos naturalmente mais salgados. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão da alimentação, né? Evitar produtos que a gente chama processados, né? Comer mais comida de verdade mesmo, né? Arroz, feijão, carne, frango, peixe, enfim, dar preferência à proteína ali do frango, do peixe, evitar a fritura de uma forma geral, né? Preferir coisas cozidas, grelhadas, assadas no forno, airfryer, churrasqueira. Então deu muita ênfase nessa questão da alimentação. Um ponto importante também, que foi muito discutido, foi o exercício físico. Então, a gente deve orientar as pessoas a fazerem pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. A gente sabe que o sedentarismo, né, se você não está fazendo atividade física nenhuma, ele é tão maléfico quanto você fumar uma carteira de cigarro por dia. Isso é muito Então, você preocupante. é demais. Então você vê que não fazer atividade física hoje é um problema sério, né? A gente sabe que a violência dificulta muito as pessoas a fazer atividade física. Então, assim, hoje todo mundo anda de carro, não anda a pé. Então, tudo isso é importante para que a gente oriente as pessoas a fazer. Então, a atividade física foi uma coisa que foi muito combatida realmente. O consumo do álcool, a bebida alcoólica, ela sobe de fato a pressão, né? Eu costumo falar no consultório que segunda-feira é o Dia Mundial da Pressão Alta, né?
que as pessoas ali, sábado, domingo, tem o churrasco, tem a bebida alcoólica, tem as coisas ali que sai da rotina, e aí segunda-feira a pessoa tem a pressão alta. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ela vai refletir na nossa saúde. Então, é importante que a gente já tente isso antes dos problemas acontecerem. Eu acho que isso foi o que foi mais debatido aqui no Congresso, sabe? Então, atenção à mudança do estilo de vida e esses detalhes antes de virar pressão alta. E esse estilo de vida, se a pessoa não pode pagar uma academia, a gente sabe que dá realidade de muita gente, né? Então, uma caminhada na praça, né? Tem muita gente, né, doutor, que hoje em dia quer ir na padaria que fica a 2 quarteirões, vai de carro. Então, que as pessoas caminhem mais a pé também. Pelo menos já é um movimento, né? Com certeza. Então, assim, o controle do estresse, né? A gente sabe também que é uma coisa que cada vez mais nesse mundo digital, os problemas estão chegando cada vez mais. A gente dedicar um tempo para cuidar de nós mesmos, né? Seja ir para a igreja, uma questão espiritual de uma forma geral, né? Sim. Melhorar essa espiritualidade, fazer yoga, meditação, né? Exercícios de respiração. Às vezes exercícios simples mesmo que você pode fazer em casa já ajuda, né? Uma música calma, um ambiente tranquilo de trabalho. Então, são detalhes que parecem bobagem, mas a longo prazo isso vai minando a sua saúde. E lá na frente você pode vir a ter esses problemas mais graves realmente, que as doenças cardiovasculares, elas vão matar uma a cada 3 pessoas no mundo. E esse é o maior desafio, que você vê a evolução de todos os exames que a gente tem, o acesso à saúde, mas infelizmente não vem mudando o cenário internacional e as pessoas continuam morrendo de infarto e AVC. E aí é muito importante que a gente já tente, antes dos problemas chegarem, procurar o médico, né? Costumar ir fazer o seu check-up, é importante demais, na pior das hipóteses, pelo menos uma vez ao ano. Uma coisa que a diretriz colocou também é que é assim, se você foi no médico e sua pressão não está controlada hoje, você deve ficar indo para o médico de mês em mês até sua pressão estar totalmente controlada. Isso aí foi uma coisa que eu achei bastante interessante, porque às vezes você vai no médico, o médico orienta que sua pressão está alta, lhe dá algumas orientações, e aí você só volta no ano que vem. Você esperou um ano para procurar novamente o médico e sua pressão ficou um ano sem controlar, Pois porque é. você não teve de fato essa avaliação. Então você deve ir ao médico de mês em mês até controlar. Isso aí foi uma coisa que eu acho que também bem interessante da diretriz. E é preciso realmente parar com o medo de fugir do médico, porque é justamente ele que vai dar esse suporte, né, nesse novo processo. Doutor, a gente tem aqui o nosso WhatsApp da Verdinha, que muita gente participa, os ouvintes que estão acompanhando essa conversa, e a gente está com a oportunidade de ter um médico especialista, nutrólogo, cardiologista, para a gente poder tirar essas dúvidas desse assunto que pegou ontem todo mundo aí com essa informação da nova diretriz da pressão arterial, onde 12/8 já é considerado um pré-hipertensão. E tem o Walter Gírio, que ele é lá da cidade de 2000, e ele fala o seguinte: sendo assim, doutor, qual seria então a pressão ideal? Já que durante toda a minha vida, a minha pressão sempre foi 12/8, até então diagnosticado como normal. Então, a partir de agora, ele é considerado um pré-hipertenso? O que ele deve fazer a partir desse momento? O que a gente sabe é assim, até 11/9 por 7,9 hoje é normal, né? 12/8 agora de fato ele é pré-hipertenso. Então, Thiago, minha pressão deu 12/8. Está ruim? Veja, se você está comendo adequadamente essas coisas que eu falei, fazendo exercício, 150 minutos de atividade por semana. Então vamos lá, 3 vezes por 50 minutos que você fizer, por exemplo. Está com seu peso ideal, seu colesterol ideal, suas taxas de glicemia e de diabetes também estão normais. Você não fuma, você não bebe ou consome realmente o álcool em uma quantidade muito pequena. Então, todos esses cenários aí lhe colocam uma situação até de tranquilidade com a pressão de 12/8 ainda, né? Porque você não tem mais nada, sua saúde está toda em paz realmente no restante da avaliação. Mas a intenção de você baixar esses níveis aí, de fato é para que você atente sobre esses outros detalhes, né? Porque às vezes a pessoa está ali com 3 quilinhos a mais e ela acha que não é nada. De repente aqueles 3 quilinhos já dão alteração de pré-diabetes. E aí você junta um pré-diabetes com a pré-hipertensão, com o colesterol que está alterado. Então parece que não é nada, mas são pequenas coisas que vão fazendo realmente, vão minando sua saúde, entendeu? Então, assim, a questão de você observar essa pré-hipertensão antes dos 14/9 é exatamente para você colocar o paciente num patamar de um olhar mais delicado, mais cuidadoso, para que você atente nas outras coisas que esse paciente precisa melhorar.
Porque se a gente deixar esses detalhes aí não controlados, a longo prazo isso vai trazer problemas sérios de saúde para você. E a gente sabe que o infarto, muitas vezes a pessoa não tem nem chance de ser atendida. Então, essa fala, Thiago, minha pressão 12 por 8 está ruim. Não é que a pressão está ruim, ela está no sinal já de atenção, que a gente precisa observar os outros detalhes da sua saúde, para que a gente possa puxar a sua orelha, Walter, para já melhorar todos esses hábitos. Então, se sua pressão ali está 12 por 8, mas está todos esses outros detalhes aí de saúde, todos ok, você não vai ser medicado por isso, entendeu? Então, o importante, principalmente, que ficou realmente a principal mensagem da diretriz, é para que a gente atente aos detalhes antes que vire hipertensão. Então, a ideia é essa. Perfeito. Outra pergunta, doutor. O Walter, que é esse ouvinte que falou agora, fez essa pergunta, ele corre, né? Ele não é sedentário, então, pelo menos para ele, né? Já é alguma coisa. Com certeza, já ajuda bastante. A atividade física hoje, e a nossa cidade, né, Fortaleza, é uma cidade hoje que ela é um apelo para fazer atividade física. É verdade. Se você for para Beira-Mar às 5h30 da manhã, não tem onde parar carro. Então a Beira-Mar está lotada de pessoas. Eu corro também, sou de assessoria de corrida, oriento as pessoas a fazer realmente atividade ao ar livre, sentir a natureza. Gente, vocês não sabem como a gente é privilegiado. A gente está aqui em São Paulo no Congresso. Uma cidade que coloca muito mais dificuldades para se exercitar. Então a gente está numa cidade que tem um clima que ajuda, tem a praia que ajuda, então tem um ambiente da beira-mar que foi construído com todo carinho para a população. E assim, quando você está num ambiente de pessoas que todo mundo não fala em atividade física, está acima do peso, só fala em tomar cerveja, etc., você acha que não é normal acordar às 5h30 da manhã para fazer exercício. Quando você chega na beira-mar às 5h30 da manhã, você vê que aquilo é muito mais normal do que você imaginou. Isso Então, é. agora de manhã, sábado de manhã na beira-mar é uma verdadeira micareta. É. Então, a gente precisa colocar que a população realmente se apodere de usar a beira-mar, utilizar o parque, a praça que tem perto da sua casa, que foi construída com todo carinho, para que a população use esse espaço realmente para cuidar melhor da saúde, né? A gente tem aqui o outro ouvinte que ele fala que a pressão é sempre 14 por 9, só que ele não toma nenhum medicamento. Até então não tinha ainda essa mudança de diretriz. Ele acabou de aferir a pressão, mandou a foto da aferição aqui pra gente. Deu 13 por 10, né? 133 por 103. Coisa Nesse importante, Daniela, caso. ó. A pressão, ela tem dois valores, né? E não precisa estar os dois alterados para ser hipertensão. Então, por exemplo, no caso dele aí, deu 13, que teoricamente seria nível de hipertensão, por 10, que já é nível de pressão alta. Então, ele é hipertenso, tá? Então, não precisa ter os dois valores altos. Se um dos dois já for alto, a pessoa já tem hipertensão. Então, para ele é hipertenso. Não adianta fugir da medicação agora mais, né? Se ele teve várias medidas, isso demorou aí 3, 6 meses e ele não conseguiu controlar com as mudanças do estilo de vida, ele tem que fazer todas essas coisas que eu falei, alimentação, exercício, melhorar o sono, né? O sono, o tempo ideal de sono por noite são 7 horas. A gente sabe que tem uma doença também, pessoa que ronca muito, que está ali sonolenta durante o dia porque acha que não teve uma boa noite de sono. Então, isso aí são sinais que podem ser a apneia do sono, que é a principal causa de hipertensão secundária. Então, às vezes você emagrece, controla o sono e melhora a pressão arterial. Então, no caso dele, que já tem essa pressão alta já há meses, né? Pelo que ele falou aí, ele tem indicação de, além de todos esses cuidados que a gente está conversando aqui, a tratar também hipertensão, né? E a diretriz coloca que casos como o dele já deve ser utilizado pelo menos duas medicações que podem ser utilizadas no comprimido só. Então, realmente, a diretriz colocou que a gente deve combinar medicações quando esse diagnóstico acontecer de fato, ou o paciente tiver hipertensão mais alta, como no caso dele, por exemplo, já deu 10, né, o que a gente chama de hipertensão estágio 2. Então, essa hipertensão ela já precisa não só medicar, mas medicar com mais de uma medicação, que pode ser até em um comprimido só, né, porque tem vários comprimidos que ela soma duas medicações em um comprimido só. E a diretriz coloca exatamente isso: a gente deve medicar o menos possível, mas, claro, com a menor quantidade de comprimidos possíveis, mas colocando principalmente combinações de medicações para a maioria dos pacientes, porque a gente vai controlar melhor a pressão e vai diminuir os efeitos colaterais que podem vir de alguma medicação. Perfeito. Para a gente caminhar para encerrar, doutor, porque eu sou, inclusive, volta hoje para Fortaleza e finalizando aí o congresso que acontece em São Paulo,
de cardiologia, tem o nosso ouvinte, o filho, ele fala que a questão da pressão alta é tão séria que ele tinha arritmia e era causada pela pressão alta que ele não sabia que tinha. Hoje ele trata essa arritmia, pois controla a pressão arterial. E tem também uma pergunta de áudio para o senhor. Vou colocar para ouvir, tá? Tá bom. Bom dia, Daniela. Bom dia, o dia. doutor aí que está fazendo dando todas essas explicações. Ontem, inclusive, eu dei no meu programa também essa matéria e eu fiquei muito surpresa e preocupada, né? Porque eu sempre que vou ao médico, a minha pressão está 12/8 e eu ficava muito feliz. E agora, com essas novas diretrizes, eu já fiquei um pouco preocupada. Mas eu já sou medicamento, já tomo remédio para a pressão. Infelizmente, eu também fui diagnosticada agora pré-diabetes e também um pouco do colesterol. Já tenho essas comorbidades todas, mas eu pedalo todos os dias, a minha hora é sagrada. Todos os dias eu faço minha pedalada. Você, médico, pode me dizer, acha que esse aqui está melhor? Vai me ajudar? Está me ajudando, no caso? E aí, Bom doutor? dia. Bom dia, Liduína. E aí, doutor Tiago? Ela falou um ponto muito importante, tá? Então, para o paciente que já tem diagnóstico de hipertensão, a meta que nós vamos buscar no consultório é 13/8. Isso eu não tinha falado ainda aqui na entrevista. Então, em qualquer cenário, seja do paciente que for alto risco ou baixo risco, se ele já tem esse diagnóstico de hipertensão e ele está sendo tratado da hipertensão, se ele tiver pressão alta, tiver pressão de 3/8 para baixo, já está dentro da meta, tá? Ótimo. Então, se ela já é hipertensa, toma a medicação dela e a pressão dela está 12/8, está dentro do que a gente recomenda hoje de meta pressórica batida. Olha aí. Então, essa questão de você ter colocado o diagnóstico de pré-hipertensão são para aquelas pessoas que não tomam medicação nenhuma, tá? Então, a pessoa não teve esse diagnóstico ainda. Então, se ela já tem esse diagnóstico, ela já se trata de pressão alta, o 12/8 para ela tá bom, tá? Então, tá dentro da meta recomendada do paciente que já está tratando hipertensão. Isso a gente não tinha conversado ainda. Perfeito, então é pelo menos uma boa notícia, né? O segredo é o que a gente já sabe, é caminhar, é tratar, cuidar da alimentação, cuidar do que a gente coloca para dentro. A Glaíce até fala aqui, doutor, uma delícia caminhar na beira-mar, porque caminhar em São Paulo é como o senhor falou, é caminhar com a poluição, com o barulho, com o trânsito. A gente não tem Desafio. esse vento que a gente tem aqui também. Então a gente tem muitos benefícios na cidade que chamam também para atividade física, dar um mergulho no mar depois de uma caminhada, hein? É um privilégio, né? É. É um privilégio que eu coloco sempre a questão da atividade física no meu Instagram e as pessoas de fora do estado do Ceará me mandam mensagem mesmo. Doutor, que privilégio é acordar aí no Ceará, olhar para essa praia, o sol nascendo no mar ali, vendo a cidade, respirar atividade física. E eu convido a vocês a irem na beira-mar de manhã. Se vocês forem agora ou amanhã de manhã, vocês veem a quantidade de pessoas, o ambiente realmente bastante promissor fazer atividade física, pessoas remando, pessoas andando de bicicleta, andando com cachorro, né? Lembrar que quem tem pet aí, É você caminhar com verdade. cachorro também, isso é importante. Andar de bicicleta, levar seu neto para passear, levar seu filho. Então, se você for no ambiente correto, você se inspira a melhorar a sua saúde, eu te convido. Aí amanhã eu tô na beira-mar correndo, quem quiser correr comigo está convidado. Pois está convidadíssimo, viu, doutor? Muito obrigada. E só para esse ouvinte não ficar sem resposta, ele disse que sempre sente uma pontada no peito esquerdo. E aí, quando fala de lado esquerdo do corpo, perto daqui do coração, a gente já pensa que pode ser alguma coisa do coração. Como cardiologista, pode ser alguma coisa no coração, doutor Tiago? A dor empontada, ela não é típica de ser cardíaca. A maior parte das vezes a dor empontada é uma dor muscular, né? Só para tranquilizar o ouvinte. Mas não é normal uma pessoa ter dor no peito. Qual é a dor no peito que a gente realmente fica mais atento? É uma dor no peito que se o paciente fizer uma atividade física, então, por exemplo, eu estou fazendo uma corrida, estou andando de bicicleta, estou namorando com minha esposa e senti uma dor no peito, quando eu parei de fazer atividade física, essa dor passou. Essa é uma dor que a gente tem uma atenção maior, porque foi uma dor desencadeada pelo esforço físico. Então, a dor cardíaca geralmente é uma dor em aperto, uma queimação, um peso aqui no meio do peito, que é realmente forte, pode vir associado a náusea, vômito, dor de cabeça. E aí não, nem sempre o paciente tem todos esses, realmente essa questão da dor, é bem clássica, né? Então alguns pacientes podem até de fato ter uma dor empontada, mas não é comum que essa dor empontada seja de origem cardíaca, mas procure seu médico, veja todos os controles dos fatores de risco
e melhora a sua saúde. Esse é o desafio. Doutor, muito obrigada por abrir esse espaço mais uma vez para esclarecer tantas pessoas, tranquilizar outras e chamar também a atenção de outras tantas. A gente conversou com o médico cardiologista Tiago Tomás. Se o senhor quiser deixar seu Instagram para que as pessoas sigam, escutem, continue acompanhando suas dicas, fique à vontade. Meu Instagram é Dr. DR, né? DR Tiago Tomás, com TH, Tomaz. Então, sempre eu estou falando lá sobre a questão de atividade física, sobre exercício, realmente é importante demais, dormir bem, controlar o estresse e controlar os fatores de risco, né? Pressão alta, diabetes, colesterol. A gente está sempre conversando sobre saúde de pessoas, né? O cuidado de pessoas. E podem seguir lá, que sempre eu estou falando e puxando a orelha para as pessoas se cuidarem mais. É isso aí, vamos nos cuidar. Então tá aí, DR Tiago com H, Tiago Tomás, Tomás com Z. Doutor Tiago Tomás, se acompanha então e continua acompanhando as dicas dele no Instagram. Doutor Tiago, muito obrigada, Valeu. bom retorno para Fortaleza Obrigado. e muito Tchau, obrigada tchau. Vou pela para sua aqui para o último dia de entrevista. congresso.